Olá, amigos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes. Hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre tokenização imobiliária e enganação imobiliária. Como assim? Bem, certamente você tem acompanhado uma crescente, em divulgação de projetos de tokenização imobiliária. Qual que é o grande problema? É que, infelizmente, a maioria desses projetos são projetos de enganação e não de tokenização. E para que a gente possa entender isso, você precisa entender muito bem o que é tokenização, e não apenas o que é tokenização, mas para que serve efetivamente a tokenização. E eu não tenho como falar sobre tokenização sem falar de algo chamado Bitcoin, porque aqui é o começo de tudo. Qual que é a ideia do Bitcoin? O Bitcoin ele surgiu como uma forma de você realizar transações P2P, direta, Alice para Bob. Alice tem dinheiro que quer transferir para Bob, então Alice transfere para Bob sem precisar de um intermediário como uma instituição financeira. É isso e ponto. Tokenização, a mesma coisa, porém qual que é a diferença? A diferença é que, em vez de eu transferir Bitcoin para Alice, eu transfiro um outro ativo digital chamado de token que representará algum bem. Pode ser um bem digital, eventualmente o próprio token, até mesmo pode ser esse bem digital transferido, ou ele pode representar um bem real, mas para isso ele precisa estar conectado a uma documentação, ou que vai representar, por sua vez, este elemento físico. E aí a conexão entre esses dois mundos é que é problemática. É possível de ser feito. Tem uma plataforma que nós desenvolvemos na empresa chamada Data Currency que faz isso. Isso precisa ter uma estruturação jurídica também, mas não é esse o ponto. O que eu quero destacar para você é que o ponto tem que ser mantido. Esta ideia da troca entre Alice e Bob, igual ocorre no âmbito do Bitcoin. Porém, infelizmente, sabendo de que as pessoas não compreendem a dimensão, né, o poder que elas podem ter fazendo a tokenização de forma correta, muitas empresas simplesmente criam tokens, né, e vendem esses tokens, fazem um registro em algum banco de dados desses tokens e começa a pegar dinheiro das pessoas e faz lá no sistema delas um ajuste. A fulano tem 5 tokens, fulano tem 10 tokens. Mas você não tem algum tipo de software instalado no teu computador, no teu celular, de modo que você tenha absoluta poder sobre aquele ativo. Vocês devem ter ouvido falar, fulano morreu e um monte de gente que tinha Bitcoin com ele perdeu o Bitcoin. Por quê? Porque essas pessoas elas não tinham de fato Bitcoin. Elas tinham dado dinheiro para alguém comprar e essa pessoa fazia custódia desses ativos. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando alguém chegar para você e dizer assim, eu faço tokenização imobiliária, eu tenho lá um token que nós fizemos, nós tokenizamos este imóvel, tem até o registro na matrícula. Tá? Você pergunta para ele o seguinte, tá? Esse token, como que ele fica custodiado com você ou comigo? Porque se ele ficar custodiado com a empresa, a tokenização praticamente aí não tem qualquer relevância, ao menos em termos tecnológicos. Se for uma questão puramente de investimento, até pode ser, mas saiba que aí vocês têm o risco dessa empresa falir, por exemplo, do empreendimento não dar certo, o risco dela, por exemplo, ser processada por dívidas que ela contraiu, de repente o dono da empresa, ou seja, tem toda uma dinâmica que nós estamos acostumados no âmbito jurídico, até mesmo de desconsideração da pessoa jurídica, que pode vir a afetar esse tipo de negociação. Isso vale para qualquer espécie de corretora centralizada. Aí muitos, principalmente os defensores do Estado, eles vão dizer assim, mas as pessoas não estão preparadas para isso, as pessoas precisam continuar sendo ali cuidadas pelo Estado, cuidadas pelas instituições financeiras. Bem, isso é uma decisão das pessoas. Eu acho que o papel do Estado é educar as pessoas no aspecto tecnológico, principalmente, trazer educação financeira para que as pessoas possam decidir por si próprias. Agora, eu não vou decidir por você. Se você quer continuar comprando criptoativo dessa forma, o meu papel como professor é apenas explicar para você quais são os riscos desse tipo de compra. E em relação àquelas pessoas que estão aí dizendo que estão tokenizando, mas que na prática não estão tokenizando coisa nenhuma, estão criando tokens. E esse é o caso, por exemplo, da tal da Nucoin que apareceu aí. Vocês devem ter observado. Ela começou baixo o preço, de repente o preço foi lá para cima. Quando você entrou no aplicativo para querer liquidar a operação, realizar os teus lucros, o banco falou que você não podia fazer isso. Ué, mas vocês não contrataram a melhor equipe do mundo para criar blockchain, gastaram milhões de dólares, igual uma vez uma pessoa falou, tenho lá 40, 50 advogados, tenho não sei quantos programadores. Para quê? Para continuar fazendo a coisa que poderia ser feita por um programador e por um advogado? Ou até, na verdade, nenhum programador nem um advogado faria algo como o Nubank fez,
nesse processo, que passou vergonha, porque vende a tecnologia, os benefícios da tecnologia, porém na prática não utiliza desses benefícios. Qual que é a vantagem de eu ter um benefício que eu posso usar, mas eu não utilizo? E por que elas não utilizam? Porque elas não sabem disso que eu estou falando? Não, elas sabem, mas porque é muito mais fácil. A porta larga é melhor do que a porta estreita. Você fazer um trabalho consistente é complicado. Nós mesmos temos a nossa plataforma, não é uma plataforma que nós aí que nós lucramos, é uma plataforma aí que nós acreditamos que ainda vamos ganhar dinheiro. Pode ser que a gente não venha ganhar, mas é melhor a gente fazer um trabalho sólido, correto, do que entrar nessa questão de fazer venda a qualquer custo, fechamento a qualquer custo. Cuidado com esse custo pode ser caro. Então, fica a dica aqui, tá? Qualquer projeto de tokenização, primeiro vai ter que contratar um advogado especialista nessa área para que ele possa analisar o projeto e falar para vocês acerca dos riscos e benefícios da operação, tá? Para se informar mais sobre o assunto, temos o nosso livro no site lopesisorzo.com, o Guia Jurídico da Tokenização. O primeiro guia jurídico que trata de aspectos jurídicos, uma linguagem bem objetiva, tanto para empresários, profissionais de outras áreas, como contabilistas, economistas. É um trabalho interdisciplinar que está aí disponível para todos vocês. Dúvidas, deixe nos comentários aqui que posso voltar inclusive para falar sobre aí os comentários que venham a ser deixados. Grande abraço.